Olá, agora eu vou explicar como fazer a manutenção preventiva e corretiva. Acesse o módulo Manutenção e acesse o Cadastro a Serviço. Nessa tela, você vai cadastrar os diversos serviços que podem ser feitos na sua frota de veículos, sem se importar qual é o tipo de equipamento. Ou, se você desejar, você vai informar para cada marca de equipamento a relação de serviços que podem ser feitos. Então, por exemplo, aqui em cima na marca, você vai escolher qual é a marca e vai informar todos os serviços feitos para a marca Audi ou para a marca Citroën. Sempre lembrando que essas marcas, essas opções, essa relação de marcas foi cadastrada no módulo básico na rotina Cadastra Marca. Porém, se você não importar, não quiser dividir os seus serviços por marca de equipamento, escolha todas. Então, por exemplo, aqui no campo código, eu tenho verificação de suspensão. Eu coloquei que é o código 7, que a descrição é verificar a suspensão. O tempo padrão que leva para efetuar esse serviço, que é o setor responsável, no caso eu tenho uma oficina interna. O custo do serviço, é importante, quanto custa esse serviço para você. Esse custo é levado pelos homens-horas, né? O valor de homens-hora que você tem. O salário do funcionário dividido pelas horas que ele trabalha no mês. E se você possui nosso sistema de controle de estoque, qual o código desse serviço no sistema de controle de estoque? Aqui ainda um outro código, por exemplo. Trocar filtro de ar. Mesma coisa. O tempo padrão, o setor responsável, o custo do serviço e o código sistema. É importante você colocar o custo de serviço, que depois vai ter relatórios no sistema que vão informar qual é o custo da sua frota. E aí, no caso, vai estar incluído o custo dos serviços, custo de peça e o custo de combustível. Então é importante que você coloque isso. Cadastrada a relação de serviços, você pode vir aqui agora na rotina manutenção preventiva e fazer o link, fazer a conexão entre o serviço e o equipamento. Então, por exemplo, eu tenho esse equipamento aqui e eu já fiz anteriormente a relação de serviços que devem ser efetuados à manutenção preventiva desse equipamento. Então, por exemplo, a troca de óleo ela deve ser feita a cada 10 mil quilômetros. A troca de filtros de ar a cada 15 mil quilômetros. Verificação de fluidos de freio a cada 1.500. Troca de correia dentada a cada 45 mil quilômetros. E verificar a suspensão a cada 20 mil quilômetros. Então, primeiro, eu cadastro os serviços. Depois, eu entro nessa tela de manutenção preventiva e faço a conexão entre o serviço e o equipamento. Caso você queira cadastrar para um equipamento novo, ele vai perguntar, ele vai informar que não existe serviço cadastrado para esse equipamento ainda. E se você deseja copiar de um outro. Se for o mesmo equipamento, no caso aqui uma ambulância Fiat Ducato, você pode copiar de um outro já que você definiu. E automaticamente ele já cria a relação para você, facilitando assim o seu trabalho. Na tela de manutenção ainda, após você cadastrar os serviços e fazer a correlação, o link entre o serviço e o equipamento, você tem o histórico de manutenção. O histórico de manutenção ele informa para um equipamento ou para toda a sua frota, de uma data inicial até uma data final, pode ser o intervalo que você quiser, um dia, uma semana, um mês, um semestre, o que foi efetuado para cada equipamento. Por exemplo, aqui vou deixar equipamento todos e vou deixar a data inicial e final também vazia, vou dar OK, imprimir aqui no vídeo. Então tá lá. Ele está me dizendo que o veículo 450, que é uma ambulância Citroën, ele teve a troca de óleo
ele deveria ter troca de óleo com 3.690 km, depois com 23.000 km e assim por diante. Verificar a vela ainda não está no espaço dele ainda. O fluido de freio de outro veículo e a suspensão também. Então, nesse relatório que passei em vídeo, impressora, arquivo ou e-mail, ele mostra a relação de manutenção efetuada ou manutenção também a efetuar. Nesse mesmo módulo, você também pode listar a manutenção a efetuar, só para um equipamento ou para todos. Aqui você pode escolher se é impressora da rede, se é no próprio vídeo, em arquivo ou e-mail. Então, a ambulância 450, verificação de fluido de freio, que é o código de serviço número 5, ele tem que ser feito com 5.190 km, desculpe. A quilometragem dele atual agora é 3.690. Se já houver uma OS aberta para ele, vai aparecer aqui o número da OS e o valor dessa OS também. Nesse módulo de manutenção, é onde você também vai fazer o controle de combustível. Você vai informar cada equipamento e as datas e horas que houveram o abastecimento. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na data no campo, nessa setinha, eu informo a data, ou se quiser, ele me dá um histórico do que houve. Então, no dia 1/8/2014, às 7 horas, houve esse abastecimento. Eu abasteci 30 litros, a quilometragem do veículo era 3.200, o valor por litro foi um tanque externo, então do lado o número da nota fiscal que foi me dada, quem estava dirigindo o carro no momento e o cliente que ele estava atendendo. O contrato é uma forma que você também pode colocar, em vez de você pode ter vários contratos, por exemplo, você tem contrato com uma empresa de construção civil, e essa empresa tem várias obras. Então, o contrato é com a Odebrecht, por exemplo. E o cliente vai ser a obra Barra, a obra Recreio, a obra Rio São João, e assim por diante. Se eu quiser criar um novo abastecimento, eu informo a data, que horas que houve esse abastecimento, quantos litros, a quilometragem atual do veículo, no dia do abastecimento, o valor por litro que eu paguei e o tanque. Nota fiscal, qual motorista estava dirigindo o carro na época, para qual cliente ele atendeu. Se eu vier aqui a qualquer momento, ele já me mostra de novo e eu posso alterar. Todo abastecimento que é feito, depois você pode acessar o lista de consumo e verificar qual foi o consumo da sua frota ou de um equipamento específico, ou só de um tanque, de um motorista específico, ou ainda de um tipo ou de um combustível específico também para um cliente ou contrato. Eu vou colocar aqui a data inicial desde o início do ano. Não vou colocar a data final. E nem vou especificar equipamento, nem motorista. Eu quero para todos. Então, ok. Vídeo, ok. Tá lá. O equipamento 450, que é a ambulância Citroën. No dia 1/8, às 10 horas da manhã, ela estava com 3.600 quilômetros. Teve 50 litros o valor. E assim por diante, é a média. É claro que na primeira aqui, como não houve abastecimento anterior, não houve média. E aqui vai fazer a média. São só exemplos cadastrados que vocês podem ver que a média não corresponde com a realidade.